Agora vamos chamar a nossa querida psicóloga Luciana Palmer para falar um pouquinho para a gente sobre as expectativas, né, do paciente e os aspectos psicológicos também. Então, como a Dani falou, a Daniele, o paciente, e a gente tem que ter uma lupa, né, dar um zoom maior na lupa e não olhar, o paciente não é apenas uma orelha, né? Isso que a Dani falou, o paciente precisa ser avaliado em outras habilidades. É um paciente que tem sua inteligência, seu talento, o que ele gosta de fazer. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para saber como esse paciente está, não só a nível, né? Ele não é uma orelha, ele não é um audiograma. Ele é um paciente que tem a sua vida aí e ele precisa ser avaliado nesse sentido. Bom dia, né? Eu sou a Luciana Palmer, psicóloga. Oi? Aqui eu vou tirar a máscara. Esqueci de tirar a máscara. Ainda bem que virou. Então, eu sou a Luciana Palmer. É uma alegria imensa estar aqui nesse evento Caminhos de Audição, retornando ao evento, né? Hoje com um gostinho diferente, depois desse tempo, né, tão desafiador, né, que a gente tem enfrentado. Então, estarmos aqui hoje presentes, presencialmente, realmente, né, me deixa muito feliz de poder dividir aqui com vocês, com as minhas amigas de trabalho, com os pacientes que estão aqui, que eu agradeço a eles a presença, né? É uma imensa alegria estar aqui com vocês. Então vamos lá, né? Claro que para mim vai sobrar, né, os aspectos emocionais, né, envolvidos aí do processo do implante. Então eu vou focar mais nas expectativas reais e irreais do implante coclear e falando mais especificamente de adultos e idosos, porque eu quero lembrar também que a gente faz todo esse trabalho com as crianças, mas o nosso foco aqui vai ser nos adultos. Então vamos lá, né? Uma das etapas da avaliação psicológica pré-implante é a aplicação de um questionário de expectativa. Né? Não sei se vocês conhecem, quem já passou por mim. Posso ir passando para você. Quem já passou por mim respondeu esse questionário. E uma das perguntas é: qual é a sua maior expectativa com relação ao implante? O que você mais espera que aconteça na sua vida e da sua família? Essa é a pergunta mais importante do questionário, né? E as respostas são variadas, mas eu fiz ali, elenquei as mais frequentes, né? Por ordem de frequência. A primeira sempre é voltar a ouvir, para aqueles que perderam, né, a audição. Segundo, ouvir, para os que já nasceram sem escutar. Terceiro, ser mais independente. Ter coragem de participar dos eventos sociais. Ouvir a voz do meu filho, da minha filha. Falar ao telefone, poder conversar com as pessoas, poder cantar, poder assistir a televisão sem legenda e aprender um instrumento musical. Ou seja, olha o que é esperado de um implante coclear, né? Tudo isso aqui é o que os pacientes esperam e têm o direito, né, de obter. Então, essas expectativas é que vão nos direcionar no trabalho dali para frente. As meninas já falaram, né, bastante sobre as expectativas, já trouxeram o universo do trabalho de reabilitação auditiva e tudo aquilo só vai acontecer, né, se isso aqui estiver na realidade, né? Se o paciente estiver esperando o que realmente ele vai ter como capacidade de receber. Então, lá no Instituto Brasileiro de Otorrino, a gente tem uma característica do trabalho, a partir dos médicos, das fonos, de todos os profissionais, de um olhar muito cuidadoso para o paciente, né? Como elas disseram, essa frase a gente sempre repete: o paciente não é uma orelha ali, ele é um todo, né? Ele é uma pessoa. Então, o paciente é cuidado
com muito carinho e ele é olhado com muito carinho. E na avaliação, os médicos dão muita importância a essa avaliação, o que não é o que a gente vê, né, em todas as clínicas ou em todos os centros que atendem os deficientes auditivos, né? Às vezes o foco fica na reabilitação com o profissional da fonoaudiologia, mas quando a gente percebe o quanto os aspectos emocionais, né, são um recurso importantíssimo para o sucesso, né, do implante, é enriquecedor o trabalho, né? Então, a gente tem essa visão lá no Instituto. A avaliação ela é prevista pela ANS, então está aqui, a adequação psicológica e motivação da família para o uso do implante coclear, manutenção, cuidados e processo de reabilitação fonoaudiológica representam um dos critérios para que o paciente seja submetido à cirurgia do implante. Então, lá no Instituto, é um dos critérios. A gente tem até casos onde os médicos, doutor Faez, doutor Fernando, doutora Thais, até esperam um pouco mais, aguardam um pouco mais pela realização até que os pacientes estejam prontos. Não só os pacientes, mas principalmente as famílias que estão com o paciente, né? Então, aqui nós vemos o processo do implante como processo da família, não só do paciente isolado. Pode passar. Quais são? Eu não vou falar de todo como é feita a avaliação psicológica, porque aqui não é o foco, só vou elencar, né, quais são os aspectos mais importantes observados. Então, a expectativa eu vou voltar depois, mas o que o paciente conhece, o que ele entende da história dele, isso é importante. Como que o paciente lida com a sua perda auditiva faz toda a diferença. Adaptação à vida diária, como é que está sendo a adaptação dele. Avaliação cognitiva, então, a capacidade cognitiva dele favorece o entendimento do que realmente é o implante. Esse paciente sabe o que está acontecendo? Quem é a família desse paciente? Né? O que eles esperam do implante? Que modificações precisarão ser feitas nessa família? Então, às vezes, a gente tem um idoso e aí a família participando, a gente ali já vai combinando quem que vai trazer na terapia, quem vai, casa de que filho que ele vai ficar após a cirurgia. Então, esse cuidado não é só dentro do Instituto, mas é estendido, né, à vida desse paciente dentro da família dele, do contexto familiar. Bom, nessa fase, né, de pré-implante, é onde a gente vai focar mais nas expectativas, né, aquelas que eu coloquei antes, que vêm, né, inseridas nas respostas, e aí é assim que a gente vai botar o paciente na realidade, né? Então, avaliando o perfil desse paciente, o que ele realmente pode esperar de acordo com esse perfil, né? E trabalhar a frustração da resposta, do que ele realmente pode esperar. O que a gente espera, o que se espera da família, por isso que a família é essencial, porque essa família tem um papel no processo de reabilitação. Nós, profissionais, temos uma expectativa sobre essa família, assim como a família sobre, né, o nosso trabalho, e isso precisa ficar bem claro no momento da avaliação. Como que será o trabalho pós-implante, né? Então, esse paciente também está ali se preparando para o que vem depois. É um processo antes, durante e depois. Bom, a importância, né, passando a fase do pré-implante, né, a gente entra no momento da reabilitação auditiva, e aí a importância do acompanhamento psicológico ao longo do processo de reabilitação, para que essas expectativas de desenvolvimento possam ser atingidas, né? O que a gente se depara ao longo do início do processo? Quais são os sentimentos, né, que estão ali na terapia da fonoaudióloga, às vezes impedindo que o paciente avance na sua, né, no seu programa? O que está ali na terapia comigo? O que aparece? Frustração. Por mais que ele tenha sido trabalhado, conscientizado,
dos limites do que possa ser esperado, né? O desejo é que tivesse essa audição de volta rapidamente. Então, frustração, medo de não conseguir escutar, medo de acreditar que está escutando. É muito interessante os pacientes que têm medo de acreditar que estão escutando. Às vezes eu tenho que mostrar, você está escutando, né? Aquela paciente que a Raíssa mostrou antes, a nossa querida, né, musicista, cantora de ópera, ela foi passear no Parque Olhos d'Água e escutou um passarinho, parou, escutou um passarinho cantando de um lado e conseguiu escutar o outro do outro lado. E aí ela veio falando na terapia, olha, agora acho que eu estou acreditando em vocês, que eu estou escutando, né? Então, esse medo a gente tem que trabalhar muito. Arrependimento, né? No início, para que eu fui fazer esse implante, tá vendo? Né? Agora eu não estou escutando, porque o imediatismo sempre acontece, né? Todos nós gostaríamos, sim, que tudo aquilo que a gente deseja chegasse rapidamente, né? Então, e isso impede também a evolução. Pressão do grupo social, então os amigos, né, colegas de trabalho, pressionando esse paciente, pressão da família e o desânimo. Pode passar. Uhum. E aí a gente, né, esse quadro vai resultando em isolamento social, depressão, interrupção do uso do implante, interrupção do trabalho de reabilitação e, muito triste, desistência do implante. Então, olha como o acompanhamento psicológico é importante de acontecer paralelo, junto com todo o processo de reabilitação auditiva. Vamos lá? O acompanhamento é realizado, né, individualmente, pode ser em grupo, né, e com a família. Sempre inserido na equipe que acompanha o paciente. Médico, fonoaudiólogo, toda a nossa equipe, né, com as reuniões semanais e, às vezes, até necessário a intervenção no trabalho né, onde o paciente está inserido. Aqui eu quis, né, colocar aqui com muito carinho, né, a foto do nosso grupo, né, do grupo de aconselhamento, do grupo de implantados, alguns momentos, né, alegres aí da nossa jornada, pode passar. O acompanhamento das famílias, momento com as famílias. E um exemplo de um trabalho, uma intervenção que foi feito em trabalho de uma paciente nossa no ambiente virtual, né, com muita dificuldade de participar das reuniões, os colegas de trabalho todos com câmera fechada. Foi a luta dela para conseguir um intérprete para ela poder ter um pouco de compreensão do que estava sendo discutido na reunião. E aí eu fui convidada para fazer um trabalho com essa equipe, né, para a gente orientar esses colegas dela, até para contar a história e eles entenderem o que é o implante e qual é a necessidade, o respeito que eles deveriam ter com esse colega. Então, assim, isso aqui é muito importante, que o paciente saia do meu acompanhamento, da avaliação, certo de que o implante não é a cura da deficiência auditiva, mas o início de um trabalho que lhe proporcionará qualidade de vida. Tirou o implante, continua deficiente auditivo. Obrigada a todos vocês e, né, um ótimo evento aí ao longo do dia.